Quando a gente entra no curso de medicina, somos bombardeados com infinidade de materiais. A gente fica sem saber por onde começar. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou analisar um site que você pode utilizar para estudar. Vou te contar, inclusive, a melhor forma de se estudar por ele, na minha experiência de quase 5 anos de curso. Tem vários sites para a faculdade de medicina, eu fiz um vídeo inteiro comparando as plataformas. Se quiser assistir, é só dar uma olhada aí embaixo. Isso porque vocês sempre perguntam aqui no canal onde encontrar questões, materiais, resumos e conteúdos para estudar. Mas resumindo o outro vídeo, a Sanaflix foi avaliada como a melhor plataforma para se estudar no ciclo básico e clínico. E aí, eles entraram em contato comigo para fazer esse conteúdo em parceria com eles. Poxa, fiquei feliz demais, até porque eu realmente acredito no produto. E podem ter certeza que sempre que eu trouxer alguma parceria, algum produto aqui para vocês, é porque eu realmente confio e já testei aquele produto. Eu deixei isso bem claro no outro vídeo, que não tinha nenhum patrocínio para estar avaliando a plataforma deles, e nunca vou trazer algo que eu não acredito. Obrigado! Vamos conhecer a Sanaflix e avaliar se realmente é a melhor plataforma mesmo. Bem, para quem não conhece, eles são um site que se propõe a ser a Netflix do estudante de medicina. E eles contam com aulas sobre todos os temas que você vai precisar aprender na faculdade. Abrindo aqui o site deles, a gente se depara logo com essa campanha de pagar só R$ 1,90 por mês nos planos anual e semestral. Inclusive, para quem se interessar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você consegue 15 dias gratuitos na plataforma e 3 meses por apenas R$ 1,90. Vale a pena testar. E aí, quando a gente desce aqui dessa campanha, nós vamos chegar nessa parte aqui: estude medicina online do ciclo básico ao internato. Tire 10 nas suas provas da faculdade. Bem, agora isso aí depende do seu estudo, né? Mas realmente a plataforma te dá as ferramentas. Como a gente pode ver, assista videoaulas, treine com questões, aprofunde com leitura e visualize fluxograma. A gente vai já entrar na plataforma e eu vou te mostrar cada uma dessas áreas. Aqui os cursos disponíveis e a equipe que faz tudo isso, né? Os professores. Também é importante falar que a Sana ela possui outros produtos para outros públicos. O Sanaflix é o principal aliado durante a faculdade de medicina, mas tem também o Sanar Residência Médica, tem também o Sanar Revalida, no internato a residência, pós-graduações, Sanar Concursos e outros produtos para outros públicos mais avançados. Então vamos logar aqui na plataforma para eu mostrar para vocês como é que funciona. Eu realmente acredito que ter a ajuda de uma plataforma como essa é um grande aliado para os alunos que estão no ciclo básico e no ciclo clínico, principalmente. Eu vou falar mais sobre como tirar o melhor proveito dessa plataforma, como estudar na faculdade de medicina usando ela, mas só de ter aqui uma coisa organizada, como a gente pode ver, te dizendo os principais pontos, os principais tópicos que você tem que estudar de cada uma das matérias, isso faz total diferença. E eu, pessoalmente, acho o conteúdo deles muito organizado e completo. Como a gente pode ver aqui, tem mais de 89 cursos falando sobre os principais pontos da faculdade de medicina, desde anatomia, cirurgia geral, gastro, genética, geriatria, hematologia. Poxa, tem muito curso legal aqui. E ainda tem coisas extra faculdade de medicina, outras habilidades que são importantes, mas que não necessariamente estão na grade curricular. É muito bacana ter esses cursos aqui, porque a gente sabe que alguns professores dão as matérias baseados no que eles gostam, no que eles têm mais afinidade, e não nos principais temas que a gente precisa saber, que a gente precisa dominar. Muitas vezes você termina de pagar uma matéria, você termina de estudar neurologia, cardiologia, e não vê alguns dos temas principais da forma como deveria ser visto. E aqui você consegue ter uma visão do todo. Por exemplo, ao abrir aqui cardiologia, a gente vê parada cardiorrespiratória, bradiarritmia, fibrilação atrial, taquiarritmia, alguns dos principais pontos. E alguns desses pontos, inclusive, eu não tive aula durante a faculdade. Eu não tive aula de edema agudo de pulmão durante a disciplina de cardiologia. Eu não tive uma aula só de febre reumática. Mas eu consigo entrar aqui e olhar alguns desses temas. Além de que ele vai me mostrar uma aula, um resumo com material sobre aquilo, um mapa mental, artigos e diretrizes falando sobre aquilo e questões. Então, quem sempre me pergunta sobre a plataforma com questões. Uma coisa que eu acho muito boa da Sanaflix é que toda vez que você termina um tema, toda vez que você termina uma aula, sempre tem questões, sempre tem alguma coisa para te testar e te fazer relembrar daquilo. Clicando aqui na aula de edema agudo de pulmão, vou entrar aqui para vocês verem como é que é. E olha, ele me mostra aqui uma aula de 21 minutos
para aprender sobre edema agudo de pulmão. Pessoal, bem-vindos a mais... Essa é uma coisa que eu acho fantástica das aulas dele, do material que tem nessa plataforma. Sempre que eles vão começar um assunto, eles direcionam o que eles vão falar ao longo daquele conteúdo. Então aqui ele está dizendo que vai ser abordada a definição, a fisiopatologia, a etiologia, o quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Então sobre edema agudo de pulmão, são esses pontos que eu vou precisar para ter uma visão geral, para entender aquilo que ele está me passando. Como dá para ver por aqui, as aulas são bem organizadas, seguem uma sequência lógica. Eu acho que esse é um grande diferencial também do Sanaflix, dá para ver que eles se esforçam para manter um padrão nesse conteúdo, para manter um padrão de excelência. E aqui eles mostram o quadro clínico do paciente, diagnóstico, tratamento. E uma outra coisa que eu acho fantástica é que aqui no final da aula, assim que ele estiver terminando, vocês vão ver que ele faz uma espécie de revisão, de apanhado geral. Ele diz exatamente o resumo de tudo que ele falou naquele conteúdo, o resumo do que você precisa saber ao terminar de assistir isso aqui. A aula aqui foi dividida em duas partes, como vocês podem ver, e aqui ao final ele retoma exatamente os pontos, como eu falei, ele retoma os pontos importantes da aula, ele faz um apanhado geral, ele segue uma sequência lógica que é fácil de entender e que torna muito eficaz. Vou abrir aqui para vocês um resumo, um super material. Como vocês podem ver, esses materiais do Sanaflix me impressionam muito, porque eles são muito bem escritos, eles são muito direcionados e eles conseguem te dar exatamente aquilo que você precisa para revisar aquele tema. Como a gente pode ver, ele fala aqui uma introdução, quadro clínico, exame físico, exames complementares, radiografia e afins, tratamento e, por fim, eles colocam sempre esses algoritmos, esses mapas mentais que, se você está precisando de uma coisa rápida, é muito bom. Quando você já dominou o assunto, quando você já viu a aula, já estudou aquele tema e quer só relembrar alguns pontos principais, eu gosto muito de olhar esses mapas mentais, abrir e ver aqui qual o fluxo que eu tenho que seguir, síndrome clínica, acúmulo de líquido. Isso mostra uma espécie de sequência lógica para pensar naquela doença. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como são os mapas mentais, que é um outro resumo que eles têm. Olha, isso aqui é um mapa mental rápido, que se você não domina o assunto não vai te adiantar muito, mas uma vez que você já entendeu, uma vez que você já sabe do que se trata, quer relembrar as doses do medicamento a se usar, qual o medicamento, qual a sequência que você tem que fazer, qual o quadro clínico, qual a etiologia, aí você olha para esse mapa mental e revisa rapidamente. Eu acho que isso é fantástico, eu acho que é um material muito bom, que tem a ajudar muito. Ele trouxe aqui, inclusive, um artigo por fora, né? Então, poxa, um artigo científico que fala com uma outra abordagem, que fala com uma abordagem científica sobre aquela doença. Ele fala aqui sobre a furosemida e outras medicações. Poxa, muito bacana isso. E por fim, questões sobre o tema. Então a gente tem aqui, 15 questões para revisar aquele conteúdo. E para quem sempre me pergunta onde encontrar questões, aqui na Sanaflix sempre eles colocam ao final de um conteúdo as questões. Eles colocam umas 15, às vezes até mais questões para você revisar aquilo que você viu durante a aula. Nesse caso aqui, insuficiência cardíaca descompensada pode ser identificada no paciente que apresenta diversas características. Aumento progressivo... Vou responder aqui rápido e ver o que dá. Eu errei aqui a questão e o que ele me mostra? Ele me mostra exatamente por que a letra A é incorreta e por que as outras letras são corretas. A radiografia de tórax deve ser solicitada em todos os pacientes, procura-se por achados compatíveis com congestão. Então, ele me faz uma explicação por que aquela alternativa está correta e ele explica por que a outra está incorreta. Aqui, acertei a questão. Ele coloca: é fundamental sobre o paciente saber instalar a ventilação não invasiva. Então tem sempre comentários, você pode ir passando aqui nessas questões e ao final da sessão de estudos ele vai te dizer exatamente quantas você acertou, qual o seu percentual de acerto, e é muito bom você responder isso aqui e depois voltar para ver os pontos que você ficou em dúvida, os pontos que você acabou errando. Bem, então aqui tem também, por exemplo, a matéria de anatomia, que é um grande calo para quem está começando na medicina. Eu dei uma olhada nessas aulas e eu vi que ele vai falando exatamente sobre cada um dos ossos, que ele vai falando sobre a anatomia. Eu acho que ela é explicada, se torna muito mais fácil de entender. E achei muito interessante essas aulas de anatomia. Eu acho que pode contribuir muito, porque ele vai direcionar o seu estudo para os pontos principais que você precisa saber, para pontos que têm a ver, por exemplo, com a clínica e que possam ser cobrados na sua prova. Uma outra coisa que eu achei muito interessante é o fato de ter cursos de coisas que a faculdade não tem.
Por exemplo, eu vi que tinha até de educação financeira, que são temas importantes, né? Eu vi que tinha um sobre como fazer TCCs, que falava de artigos. Tô procurando aqui para mostrar para vocês. Olha, esse aqui, como fazer TCC. E ele fala as modalidades de TCC, revisão de literatura, referências, publicação do trabalho. Então, para quem quer fazer artigos, fazer pesquisa científica na faculdade, isso aqui é fundamental, sendo que é uma coisa super difícil, super chata de aprender e que poucas pessoas sabem. Fala sério, é muito chato escrever um artigo científico, mas todo mundo vai precisar fazer isso uma hora ou outra ao longo do curso. E aqui eles explicam de uma forma clara, inclusive os tipos de estudos que existem, estudos observacionais, relato de caso, relato técnico, além deles falarem inclusive como você deve apresentar, como fazer uma apresentação oral, preparar os trabalhos para eventos. Isso são coisas chatinhas de aprender, principalmente aquelas regras de artigos e que poucas pessoas realmente sabem, mas eles tornaram isso de uma forma bem legal e bem didática. Eu dei uma olhada aqui nessas aulas também. E aí a gente consegue inclusive abrir esse resumo aqui, feito pelo Marcos André Pereira, e ele fala, ó, escolhendo a revista, conhecendo a revista, submissão, te dando várias dicas e te mostrando o caminho de como fazer isso da forma mais correta. Achei muito bacana. E outra coisa que eu dei uma olhada foi o curso de eletro deles, porque é um tema que poucos alunos sabem e eu gosto pra caramba, mas muito bom material deles. Você bota aqui, por exemplo, em eixo elétrico do coração, tem uma videoaula e tem um artigo com questões, com casos comentados. Achei isso muito legal. Olha, aqui ele mostra um caso clínico, um paciente masculino com 78 anos, descreve o caso e coloca as alternativas no que a gente acha. É um bloqueio divisional, é uma bradicardia. A gente consegue ver aqui o gabarito e ver inclusive o comentário. Isso é muito bom para quem está querendo aprender elétrico, porque antes você teve o conteúdo da aula e depois você está testando aquilo que você aprendeu. Achei bacana demais. É um tema que eu gosto e que a galera tem uma baita dificuldade. Agora eu vou falar um pouco sobre a melhor forma de se estudar usando o Senaflix, na minha opinião. Isso é baseado na minha experiência durante o ciclo clínico, na qual eu utilizei a plataforma em diversas ocasiões na faculdade de medicina. Eu acho que essa é a plataforma ideal para quem está no ciclo básico e no ciclo clínico. Não tem nenhum produto que chegue perto por esse preço. E primeiro que, durante o curso de medicina, você vai ser colocado em várias situações que vai precisar de um conteúdo ou de uma coisa que você não estudou ainda. Não dá pra gente escolher qual paciente vai aparecer no ambulatório naquele dia. Pode ser que seja uma doença que você já tenha tido a aula ou não. Pode ser alguma coisa que você ainda não viu. Então acho que a plataforma é uma grande aliada para isso, porque você pode simplesmente ver aquilo de uma forma super organizada e estudar qualquer tema de acordo com a sua necessidade. Imagina que chega no consultório de clínica médica um paciente com uma doença que você nunca estudou, sei lá, febre reumática, ou que você conseguiu um estágio ou uma oportunidade para acompanhar um médico e ele te pediu para você dominar determinado tema. Você pode chegar em casa, assistir 20, 25 minutos sobre uma aula daquele tema e ter uma visão geral. E ainda pode abrir mapas mentais e resumos, sei lá, no intervalo do plantão, para relembrar aquilo. Uma outra vantagem é ter todos os assuntos de uma forma organizada. Fica muito fácil de ter acabado de ver aquele caso clínico e conseguir criar uma visão geral da floresta. A gente sabe que muitos professores na faculdade simplesmente jogam conteúdo e estão desatualizados com aquilo que eles sabem, ou às vezes simplesmente porque não tem tempo para falar sobre cada um dos tópicos. A medicina é muito vasta e às vezes nem sabem quais são os principais tópicos para um médico generalista hoje em dia, ou então os tópicos mais cobrados em provas de residência médica. E é por isso que esse suporte é sensacional para quem está aprendendo, porque te dá uma base além da faculdade, uma visão diferente da única, que é a do professor, antes mesmo de ter visto um tema ou simplesmente porque eu quero revisar aquilo. Veja bem, eu não disse para você deixar os assuntos da faculdade de lado, pelo contrário, assim que o professor explicar um assunto, assim que ele der um conteúdo, vai lá na Senaflix, assiste uma aula sobre aquele tema, já vai te dar uma visão geral, depois responde algumas questões sobre aquilo. E aí, quando for estudar para a faculdade, você já vai estar estudando com a visão do todo. E aí vai poder se aprofundar na floresta e aprender cada uma das árvores. Ou seja, os pontos específicos de cada assunto que a gente precisa memorizar. E quando terminar, você pode responder questões, utilizar os mapas mentais e resumos para estudar e revisar. Rever cada um dos temas quando quiser, porque a gente não aprende com só uma exposição. É uma forma muito poderosa de se estudar. E é com certeza como você consegue tirar o melhor proveito do site. Além de que tem algumas disciplinas na faculdade que são difíceis de você aprender, principalmente se for sozinho, como hematologia, reumatologia. Sério, essas disciplinas é bom você ter alguém para te ajudar. Bem, eu acho que para quem me assiste há algum tempo sabe que eu gosto de explorar materiais e estratégias e realmente acredito que essa seja a melhor plataforma para se estudar
no ciclo básico e clínico. No internato pode te ajudar bastante quando você quiser revisar algum tema específico também. E eles estão com uma promoção incrível e por tempo limitado, os 3 primeiros meses estão saindo por apenas R$ 1,90. Dá uma olhada no link aqui na descrição do vídeo. Eu recomendo você clicar e testar por conta própria. Faz uma experiência, entra, faz os 15 dias gratuitos, vê se gosta da plataforma e qualquer coisa é só cancelar sem nenhum custo. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Espero que tenham gostado do conteúdo, comenta aí embaixo o que você achou dessa parceria, porque eu tô muito feliz. Deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!